Então, boa noite, pessoal. Vamos lá dar início à nossa aula da disciplina de controle de estoques. Estamos aqui com quarta aula, mas na verdade é uma continuação, né, da quarta aula. A gente falou aí sobre classificação ou curva ABC, né, um assunto de extrema importância aí da área de logística. Né? Eu costumo falar que caso você pegue algum livro da área de estoques ou frequente alguma palestra, algum curso, certamente você vai ouvir falar sobre curva ABC ou classificação ABC, dada a importância desse tema para a nossa área. E aí, só fazendo um recapitula, pessoal, para a gente seguir, né, o que é essa classificação ABC, né? A gente partiu lá daquela ideia de controle de itens, né, de máximo, de mínimo, de ponto de pedido, de lote de compra. Uma vez definidos e entendidos todo aquele processo de controle de cada item, a gente precisa agora dar um próximo passo e entender que o nosso estoque não é igual, né? Tudo que está lá armazenado no nosso estoque não tem o mesmo grau de importância para a gente. Então, assim, imagina, desse até esse exemplo, né? Imagina que você está lá no armazém, num CD, com 1.000 itens, 10.000 itens, você olha para aquilo tudo e você não consegue perceber que dentro daquele universo todo de itens, dentro daquele universo todo de produtos, existem sim alguns produtos que são considerados mais importantes para a empresa, outros intermediários e outros menos importantes. Vale lembrar que, quando a gente fala mais importante, não significa que os itens menos importantes a gente vai negligenciar, né? Deixar para lá ou não realizar qualquer tipo de controle. Não é isso, tá? O que a gente vai fazer é sempre priorizar e ter bem mais cuidado, por exemplo, com relação aos produtos considerados A, né? Então, os classe A, que são os produtos mais importantes, a gente sim vai ter um olhar mais atento a ele. Não significa que a gente não vai olhar os outros, né? Porém, esses A, a gente não pode, por exemplo, permitir que falte nunca, né? Nunca permitir que falte, que é, no caso, a ruptura de estoque. Outros dois pontos que a gente citou aqui é que a classificação ABC, né, quando você vai classificar esses produtos em A, B e C, ou seja, o mais importante sendo A, intermediários B e menos importante C, essa classificação ela não está relacionada somente com preço, né? Então, não são os produtos mais caros que vão ser A, os intermediários o B e os mais baratos o C, né? Não é isso, não é só isso. Também não é só questão de produto que sai mais, ou que gira mais, né, que fala. Então, tipo, o produto que sai mais é A. Também não é só isso. Da mesma forma, né, a gente também falou que não, essa classificação não está se relacionada à questão de qualidade, marca, por exemplo. Então, assim, os produtos A são os produtos de marca X, ou são os produtos de melhor qualidade, né? Não é relacionado a isso também, tá? A gente viu que a classificação ABC, ela está seguindo uma relação, né? Para a gente, ela está seguindo uma relação que leva em consideração ao preço, mas também o giro, né? Então, essa relação que vai ser o ponto de partida, né? Que foi, inclusive, o ponto de partida ali para que a gente realizasse nossos cálculos e fizesse aquela tabela. Tabela essa que vocês já viram, né? Particularmente ali na disciplina de estatística, né? Não sei se já com direcionamento, já com exemplos voltados para a parte de estoque, mas já sabendo ali, embasando essa parte, o cálculo que vai ser utilizado para a classificação ABC. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Entender um pouquinho mais. Né? A gente mostrou para vocês a questão da tabela, mas vamos avançar um pouquinho mais, né? Então, a gente falou isso aqui, lembrando que a regra de ouro, né, digamos assim, da classificação ABC é essa daqui, né, que a gente viu. Então, os itens A, eles correspondem a 20% de quantidade, e isso aqui tem que ficar muito bem gravado, vocês vão entender hoje, inclusive, por quê, né? A gente precisa ter isso aqui bem em mente. Os itens A, eles correspondem a 20% de quantidade e 80% de valor, né? Quando a gente fala de valor, é rendimento, faturamento. B, 30% da quantidade de itens que você tem no seu estoque e com relação ao valor representa ali a 15%. E os itens C representam ali 50% da quantidade e 5% do valor, certo? Então essa daqui é uma regra importantíssima que a gente não pode esquecer, porque ela vai ser fundamental para o que a gente vai entender hoje e aplicar hoje, que é a classificação em si, né? Então isso aqui é importante, tá? Deixa eu passar aqui. E aí a gente chegou na tabela, né? Então, a tabela que a gente trabalhou, iniciou aqui,
A gente viu que tem os materiais com seus respectivos códigos, tá? Lembrando que isso aqui não é já tipo a classificação A, B, C. Isso aqui é um código, tá? Podia ser o nome do produto, podia ser um código AX01, ABX02, enfim. Pode ser qualquer tipo de código nesse sentido. O preço unitário do material, né? O preço de cada material. E aqui o consumo anual. Então, observem que, como eu disse, né? Não é só preço, não é só giro, né? Não é só consumo, mas e sim uma relação entre eles. Quando a gente fala uma relação entre eles, a gente viu que essa relação é uma relação de multiplicação, né? Ou seja, multiplicar o preço unitário pelo consumo anual. Tá? Então, eu pego o preço unitário do item A e vou lá e multiplico pelo consumo do item A. Pego o preço unitário de B e multiplico pelo consumo de B, do item B, né? Aqui, desse item código B. E assim sucessivamente, né? Então, a gente viu que foi justamente esse valor, novo valor aqui que a gente encontrou, baseado nas multiplicações, né? Então, aqui tem os códigos, os preços, consumo e os novos valores que a gente achou. O próximo passo que a gente fez foi identificar, por meio dessa coluna aqui que a gente está chamando de grau, pode ser ordem, tá? Grau. Identificar quais são os valores mais altos e os valores em ordem, né? Desculpa. O valor mais alto, o segundo valor mais alto, o terceiro valor mais alto e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem o maior valor 270, o segundo maior valor esse daqui, o terceiro maior valor, o quarto maior, o quinto, o sexto, o sétimo e assim por diante. Certo? Isso aqui foi o que a gente fez. A partir daqui, eu comentei com vocês que a gente não ia mais utilizar, né, pelo menos para o cálculo aqui, não que não seja importante assim, para a empresa ter esse dado, mas a gente não ia mais precisar para a construção da nossa tabela e, consequentemente, a classificação dos dados de preço e de consumo anual. A gente ia partir aqui desse valor do consumo, né, ia reordenar essa questão do grau, ou seja, colocar do primeiro até o último, e, consequentemente, ia reordenar o material. E aí ficou assim, né? O exemplo que a gente trabalhou, tá? Então tá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo. Aqui o material já reordenado, tá? E aqui os valores em ordem, tá? O maior, o segundo maior, o terceiro maior e assim sucessivamente. Tá? Eu até falei para vocês, ó, aconselho vocês a, depois que terminarem aqui, que somem, né, essa coluna aqui. Se vocês somarem isso aqui, né, já vou somar aqui para ficar mais fácil, vai dar 586 mil. Certo? O próximo passo foi fazer o acumulado, né? O valor de consumo acumulado. Então, quando a gente vai calcular o acumulado, imagine que aqui nessa coluna ainda não tem nada. O primeiro valor a gente repete, né? Para achar esse valor aqui, ó, esse segundo valor, eu vou somar o que tem aqui em cima com o que tem aqui do lado. Para o próximo, eu vou somar o valor que eu tenho aqui em cima com o valor aqui do lado. Para o próximo, o valor que está aqui em cima, o valor que está aqui do lado, e assim sucessivamente também. Ok? Observação para confirmar se está certo, né? O último valor aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser igual à soma da minha coluna anterior. Então, se aqui deu 586 mil, aqui obrigatoriamente também tem que dar 586 mil, certo? Se você somar aqui, vai dar exatamente isso. O próximo passo que a gente viu foi a porcentagem individual, certo? Lembrando que individual, tá? Não trabalha com essa coluna aqui, porque aqui está falando de acumulado. Então, para calcular a porcentagem individual, eu vou ter que trabalhar com essa coluna aqui, tá? Então, o que é que eu faço? Para achar o primeiro valor, esse primeiro percentual aqui, ó, de 46%, como foi que a gente achou? Pegou o primeiro valor que eu tenho aqui, dessa coluna de consumo, ou seja, 270 mil. Eu vou dividir pelo meu total e depois multiplicar por 100. E aí eu vou achar 46%. Para o segundo valor,
Eu pego o segundo valor desta coluna, que é o 122.400. Mais uma vez, divido pelo meu total, multiplico por 100. Para achar o terceiro valor, pego o terceiro valor, 70 mil, divido pelo total, multiplica por 100. E aí eu faço isso com todos eles. Lembrando que sempre com esta coluna, tá? Somando, só para garantir se está tudo ok. Quando você somar todos esses dados aqui, ó, ele vai dar 100%, tá? Como eu disse, às vezes não dá 100 fechadinho, por conta dos arredondamentos. Tanto que aqui, se você observar, tipo, na coluna aqui de porcentagem acumulada, às vezes você soma, né? E não dá, parece que tá faltando um ou tá um a mais, mas é por conta dos arredondamentos. Como aqui tá sem vírgula, né? O arredondamento tá um pouco mais grosseiro, digamos assim. Então, dependendo dos arredondamentos que você fizer, aqui embaixo talvez não dê 100, dê 99,98. Mas isso aí não tem problema. Foi arredondamento que você perdeu algumas casas. O que não pode dar é tipo 95, 94, 93, isso aí não pode acontecer, certo? Próximo passo que a gente viu, porcentagens acumuladas, tá? Então, o primeiro, como a gente disse, sempre repete, tá? A partir do segundo, como é que a gente faz? A gente soma o que tem em cima com o que tem do lado e acha esse valor. Para o próximo valor, soma quem está em cima com quem está do lado. Para o próximo, soma quem está em cima para quem está do lado. E aí vai fazendo com os outros, tá? Obrigatoriamente, o último valor tem que dar 100, que é exatamente o valor correspondente aqui à soma. Pronto, foi exatamente aqui que a gente parou, né? Então, a gente parou exatamente aqui, que era a tabela de classificação, né? Para iniciar aqui o processo de classificação. E a tabela que vocês trabalharam lá em estatística. Até aqui, esse ponto, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu como é que a gente chegou até aqui? Não, professor, entendi. Tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos para o próximo passo. Eu vou jogar exatamente essa mesma tabela, tá? Para o próximo slide e abrir um espaço aqui. Ó, é a mesma coisa, tá? Nós não tem um pouco mais, mas abrir dois espaços aqui para classificação. Por que dois, né? Porque nós vamos aprender, digamos assim, a fazer a classificação ABC, né? Que a gente está estudando aqui. Então, a gente vai estudar ABC de duas formas. A gente chama de ABC pelo método da quantidade e ABC pelo valor. Tá? Ou seja, a gente vai aprender, né? Fazer a classificação com foco na quantidade e com foco no valor. Tá? Então, são duas formas diferentes que a gente vai entender como é que funciona essa classificação ABC. Na prática, ou você faz um ou você faz o outro, né? Mas, enfim, vou mostrar aqui duas formas para vocês. Como é que a gente vai fazer essa classificação? Vamos primeiro focar nessa primeira aqui, ó. Classificação com relação à quantidade, né? O que é isso? Classificação quantidade, classificação valor. O que é que acontece? Tudo vai partir, pessoal, daquelas regras que a gente viu lá atrás, né? Então, aqui tem o A, aqui tem o B e o C. E eu vou colocar aqui, ó, justamente quantidades. Deixa eu arriscar. Vou colocar aqui quantidade e vou colocar aqui um V de valor, tá? Botar VL. E aqui é 4T. QTD. Deixa eu riscar aqui, fazer assim. E aí, o que é que a regra geral ela dizia para gente? Que os produtos A, eles correspondem a 20% da quantidade do meu total de itens. Foi isso? E eles trazem ali, em termos de valor, ou seja, de retorno, de rendimento, 80%. Isso aqui foi a regra que a gente viu lá atrás, né? Bem de Pareto, tudo. Os produtos B, a gente viu que eles correspondem a 30% do meu total de itens, da quantidade total de itens,
e eles me trazem ali um retorno, um valor de 15%. E os produtos C, 50% da quantidade, e eles trazem ali um retorno de 5%. Certo. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Quando eu falo, observe aqui, ó, classificação ABC, quantidade, classificação, valor. A regra está o quê aqui, ó? Quantidade e valor. Ou seja, a gente vai trabalhar a classificação, essa primeira classificação aqui, ó, a gente vai trabalhar utilizando o foco desses dados aqui, que são os dados de quantidade, certo? Então, a gente vai partir desse lado aqui da regra geral e vai tentar encontrar, digamos assim, complementar, identificar no nosso exemplo quais são esses dados de valor e complementar. Quando a gente for trabalhar a questão do valor, vai ser o contrário. A gente vai pegar os dados de valor e vai descartar, no caso, essa regra geral aqui da quantidade e vai, no nosso exemplo, identificar esses valores. Vamos lá, vamos na prática aqui para ver como é que vai funcionar. Vamos fazer, como eu disse primeiro, quantidade, tá? Então, eu vou apagar, inclusive aqui, para não misturar. Vou apagar aqui. E pelo método da quantidade, como eu falei, a gente vai focar aqui nos itens da quantidade. Certo? Então, a gente vai focar nisso aqui. Consequentemente, a gente vai desconsiderar, neste momento, esses dados aqui de valor da regra geral. A gente vai, inclusive, encontrar esses dados para o nosso exemplo, tá? Tá, vamos lá. Então, como assim, né, pessoal? Como assim? Vamos lá. Os itens A, na regra geral, a gente viu que eles correspondem a 20% da quantidade, certo? O que isso significa? Quantidade. Que quantidade? Quantidade de itens que eu tenho aqui no meu estoque. Nesse nosso exemplo, são 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que é que eu estou dizendo? Que os produtos A, nessa regra aqui, eles correspondem a 20% de 10, certo? E quanto é que dá 20% de 10? A gente pode fazer nessa conta. Então, botar aqui, ó, que os produtos A, eles correspondem a 20. Quando eu falo 20%, eu estou querendo dizer 20 por 100, ou seja, 20 dividido por 100 de 10, ou seja, vezes 10. É uma regra de 3, né? Estou já antecipando. Eu posso cortar aqui com esse zero com esse zero, ou seja, eu vou perceber que esses 20% de 10 correspondem a 2 itens. Ou seja, nesse exemplo, que nós temos 10 itens, A, que tem como regra geral de quantidade 20%, correspondem a 2 itens. Então, fazendo aqui as contas, a gente percebeu que os 2 itens são A. Quais são esses 2 itens? Os 2 primeiros itens, certo? Por quê? Porque são os valores, pessoal, que a gente já percebe aqui, que representam, se a gente pegar aqui, por exemplo, a porcentagem individual, ou até os valores mesmo, a gente percebe que são, aqui, acumulado não, aqui os valores, a gente percebe que são os valores, os itens que trazem o maior retorno. Esses 2 itens trazem o maior retorno para a empresa, tá? Então, assim, ó, só esse primeiro item aqui, ele traz um retorno de 46%. Só esse aqui. Só esse segundo item aqui, ele traz um retorno de 21%, certo? Então, 2 itens são A. Quais são esses 2? Primeiro e o segundo item, certo? Alguém não entendeu porque foram 2 itens e porque foram esses 2 primeiros itens? Professor, pode repetir essas últimas partes? Posso. A partir de onde? De que o senhor disse que é uma regra de 3. Aí, para descobrir como é. Tá, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Aqui, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui, isso aqui. Ó, deixa eu fazer, inclusive, pela regra de 3, né? Primeiro, a gente tem a regra geral. A, 20%. Isso aqui é a regra, tá? Eu não estou pegando lá da regra geral. A, 20%,
B, 30%, C, 50%. Tá? 50% de quê? Da quantidade. Quantidade de quê? De itens que eu tenho no meu estoque. Quantos itens eu tenho aqui no meu estoque, no meu exemplo? 10, né? A gente contou aqui, ó. São 10 itens. Se fosse 100, seriam 100 itens. E aí a regra geral diz que A, ele corresponde a 20% de tudo que você tiver. Nesse caso aqui eu tenho 10. Então vamos lá. Vamos achar A, certo? Deixa eu colocar aqui. Então vamos fazer pela regra de 3. Quantos itens eu tenho no total? 10. 10 itens, né? 10 itens aqui, ó, ele corresponde a 100%, né? 100% do meu estoque, 10 itens. Aí eu quero saber quantos itens correspondem a 20%. Não é 20% que é só quero achar A. Então, 20%. Aí vai ser meio dos extremos aqui, né? Vai dar 100x é igual a 200. Opa, 200. Ou seja, x é igual a 200 dividido por 100. Corta 0 com 0 com 0 com 0. Vai dar igual a 2. Tá? Então, 2 itens. Da forma que eu fiz foi assim. Eu botei A, né? Quando eu falo 20%, 20% de 10 é a mesma coisa que você dizer 20% é por 100, dividido por 100. Aí quando eu falo 20%, é 20%. De 10 é vezes 10, né? Então é 20% de 10, 20% de 50. É a mesma coisa que você colocar 20 dividido por 100 vezes 10, 20 dividido por 100 vezes 50. 20% de 10 mil, 20 dividido por 100 vezes 10 mil. Aí eu cortei ó, um zero com um zero de baixo. Eu corto um de cima com um de baixo. Um de cima com um de baixo. Ficou só um aqui embaixo, que não conta, né? 2 vezes 1, 2. Então, 2 itens. Tranquilo até aqui? Tá tranquilo. Tá. Se alguém falar aí, pode abrir, viu, o microfone, que eu só consigo ver a tela. Não tá aparecendo para mim o chat, se alguém comentar no chat. E se levantar a mão, já pode falar, não tem problema não. Próximo passo é, eu já descobri que são 2 itens, tá? Quais são esses 2 itens? Os 2 primeiros itens. Por quê? Lembra que eu ordenei, né? Os que tinham maior valor, no caso de consumo, do maior para o menor. O que significa isso do maior? Os itens A são aqueles que trazem o maior retorno para a empresa? São aqueles que trazem o maior rendimento, faturamento para a empresa? Então, o que é que acontece? Se já está ordenado do maior para o menor, e eu achei no meu cálculo aqui que são 2, os que trazem o maior retorno estão em cima. Então, são os 2 primeiros. Então, para exemplificar, se a gente pegar aqui, cadê? Aqui. Se a gente pegar aqui, a porcentagem individual só desse item aqui, ó, só ele, de 100% que a empresa tem, né, rende, digamos assim, fatura, só esse item aqui traz 46. E esse outro aqui, 21. Se somar os dois, ó, na porcentagem acumulada, só esses 2 itens aqui traz um retorno de 67%. Então, esses 2 primeiros itens são os itens A. Oi, alguém falou? Alguém está falando? Eu levantei a mão, professor. Esse cálculo a gente está fazendo com 10 itens, né? Aí também poderia fazer esse cálculo com o quê? Com 500 itens? Sim, mesma coisa. A quantidade de itens que tiver. A regra é a mesma. 20%, 30%, 50%. Se for 10 ou se for 10 mil. Não muda nada. Então seria 20% dividido por 100. Seria 20. O cálculo. De quanto? Se fossem quantos itens? De 500 itens. Seria a mesma coisa. Deixa eu botar para caixa, abrir um espaço aqui. Deixa eu botar aqui. Só para tirar minha dúvida. Seria 20 por 100 de 500. Ah, tá. É aí o 500. Beleza, entendi. Aí, de novo, corta. Corta aqui. Aí vai dar, acho que, 100 itens, né? Corta um 0 com 0, corta o 0 com 0, 2 vezes 50 vai dar 100 itens. Pronto, seria isso. Entendi.
Beleza? E aí serve para qualquer um. Logicamente, né, que se forem muitos itens, eu vou inclusive postar para vocês como fazer a classificação no Excel. A gente não consegue, né, eu não vou explicar tudo aqui do Excel, porque seria meio difícil a gente conseguir fazer isso, que nem todo mundo está com Excel, ou Calc, né? Mas eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, bem prático, tá? Explicando passo a passo para criar isso, inclusive no Excel. E aí você colocando as fórmulas, né? É basicamente você digitar depois o valor do preço do consumo e o resto já vai embora, já calcula tudo sozinho, já bota o gráfico lá, já vai tudo sozinho. Eu vou disponibilizar isso para vocês, inclusive já com o material lá, com uma planilha para quem quiser baixar e utilizar em algum lugar, já vai estar lá disponível, tá? Não agora, mas vai estar lá. Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo. Beleza, vamos para frente. Vamos para o B. Itens B. Itens B correspondem a 30%. Beleza? 30% de quem? De quanto? Do 10. De 10. São 3 itens. Então são 3 itens, né? Só para fazer aqui, ó, embaixo, depois eu apago aqui para não abrir espaço. É a mesma coisa, tá? 30, cadê? Opa, perdi aqui. 30, vou fazer daquela outra fórmula. 30 por 100, 30% de 10. Continua sendo 10 aqui, né? Opa. Vou cortar um 0 de cima com um 0 de baixo, um 0 de cima com um 0 de baixo, dá 3 itens. Ou seja, 3 itens são B. Quais são os 3 itens? Os próximos 3 itens. Não está pelo grau de importância? Então, se os dois primeiros são A, os próximos 3 itens vão ser B. 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 E, consequentemente, o que não é A, o que não é B, vai ser C, né? Mas só para fazer aqui a conta, ó, C corresponde a 50%. Né? Então, 50% por 100, que é 50% de 10. Corta um 0 de cima com 0 de baixo, um 0 de cima com 0 de baixo, vai dar 5. Então, é C, 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 C. É isso. Tranquilo até aqui? Então, aqui nós fecharíamos, né? Pelo menos identificaríamos, né? Não teria fechado ainda, mas já identificaríamos quais são os itens A, quais são os itens B e quais são os itens C. Ainda podemos tirar mais dados aí. E vamos tirar, né? Mas alguma dúvida até aí? Não. Certo. Vou pagar aqui em cima, viu? Essas informações aqui, só para abrir espaço. Fica muito ruim, assim, de vocês entenderem quando risca, assim, com esses... Porque eu não tô com quadro, né? Dá para entender, assim, ou fica meio estranho? Dá para entender. Dá para entender. Eu até tenho um quadro, porém, ele está num lugar ali que eu não consigo acessar, porque ficou tanta coisa no lugar, que é um quarto tipo um escritóriozinho, mas hoje eu não consigo acessar o quadro de tanta coisa que tem na frente. Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar para o que interessa. Ó, então a gente classificou, identificou quais são os A, quais são os B, quais são os C, certo? E, como eu disse, a gente está fazendo a primeiro tipo de classificação, né? Que é a classificação da quantidade. Qual é o próximo passo aqui? É a gente preencher esse segundo lado aqui da tabela, né? Da regra geral. A regra não fala 20% de quantidade, alguma coisa de valor. No caso da regra geral é 20, 80, 30, 15, 55. Como a gente meio que trabalhou em função da quantidade, a gente apagou aqui o lado do valor, porque, como eu disse para vocês, esse lado aqui a gente iria identificar na nossa questão, quais são os valores, né? Então, é o que a gente vai fazer agora. Então,
O item A, esses 20% de quantidade, eles trouxeram quantos por cento ali de valor, de rendimento para a minha empresa? Como é que eu faço isso aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou passar uma linha aqui, ó, embaixo do último A, até aqui na porcentagem acumulada. Todas as vezes que a gente fala de valor, pessoal, a gente está tratando basicamente de... A gente sempre vai olhar primeiro ali a porcentagem acumulada, certo? Então, traça uma linha aqui no último de A, até chegar aqui nessa parte de porcentagem acumulada. Feito isso, eu vou olhar qual é a porcentagem acumulada, essa última porcentagem acumulada aqui, que ficou bem em cima da minha linha. Né? O A não ficou bem em cima aqui, eu pego a última porcentagem acumulada, e essa porcentagem acumulada, né, ela representa justamente a soma desses dois A's, né? Ela representa, por exemplo, se eu quiser continuar aqui essa linha, ó, ela é a soma dessas duas porcentagens individuais, dos meus dois A's, 46 mais 21, tá? Então, no nosso exemplo, os itens A, eles vão corresponder a, eles vão trazer para a gente de valor de rendimento 67%. Então, por isso que a gente falou, ó, não é uma regra fechada de 20, 80 e tal, vai ter que fazer as contas para saber. Nesse nosso exemplo, a gente travou aqui, né, o 20, e achou que esses 20, eles trazem um retorno ali para a gente de rendimento de 67%. Tranquilo até aqui? Beleza? Posso seguir? Pode, professor. Tá, vamos para os Bs. B, 30%, achamos que são os três. O que é que eu vou fazer? Traçar uma linha aqui, ó, embaixo do B, até chegar na porcentagem acumulada. Então, qual foi o valor da última porcentagem acumulada? 88%. Porém, pessoal, aqui tem um detalhe, tá? 88% corresponde a tudo isso aqui, ó. Então, acumulado. Eu estou querendo achar só B. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 88%, botar aqui, ó, 88, certo? Eu vou pegar, mas eu vou tirar, ou seja, subtrair o que eu achei de A. Porque essa parte aqui de cima, ó, isso aqui é A, eu quero só a de baixo. Então, é basicamente você pegar a última porcentagem acumulada de A, de B, no caso, desculpa, e subtrair pela última porcentagem acumulada da classe anterior. A classe anterior aqui não é A, então eu vou pegar a última de B e subtrair pela última de A. Então foi 88 menos, desculpa, 67. Então, 88 menos 67 vai me dar 21, não é isso? E aí eu identifico que B corresponde a esses 30%, ou seja, esses três itens, eles trazem ali um retorno para mim, rendimento de 21%. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Posso seguir? Pode seguir, professor. Tá, por último, C, né? Mesma coisa. Passa uma linha aqui no C. O C sempre vai ser o último aqui, né? O 100%. Então, eu pego aqui, ó, 100%. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Logicamente, 100% é tudo, né? Eu não quero tudo. Eu quero somente aqui, ó, somente C. Então, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz no anterior. Pegar o último aqui de C, ou seja, o 100%, e vou subtrair do último da classe anterior, que é o de B. Eu não vou precisar, tipo, tirar o que é B e depois tirar só o que é A. Eu subtraio já do último da classe anterior, que é 88, que já está tudo limpo ali, né? Então, subtraindo 100 menos 88 vai me dar aqui 12%.
50%. Então, esses 50% de quantidade aqui de C, eles me trazem ali um retorno de 12%. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, a regra ficou assim. A corresponde a 20% de quantidade, 67% de valor. B, 30% de quantidade, 21% de valor. C, 50% de quantidade, 12% de valor. Foi até isso que eu botei aqui, ó. Eu botei aqui um só para... Volta aí, professor, essa tela para me tirar um print. Essa aqui? Essa? Isso. Pode passar. Beleza. Ó, é o que tem aqui, ó. A, 20% de quantidade, 67% de valor. B, 30% de quantidade, 21% de valor. E C, 50% de quantidade, 12% de valor. Foi o que a gente achou. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Lembrando que essa aqui é a primeira forma de classificação, né? A gente vai agora apagar tudo isso e fazer tudo de novo, só que agora a segunda classificação aqui, que é do valor. Mas primeiro, quero saber se vocês entenderam bem aí essa primeira. Tranquilo? Esse é o tipo de coisa, tá, gente? Que vocês só vão ter certeza que entenderam quando vocês forem fazer. Tanto que eu tinha deixado para vocês um último slide, né, aqui, como exercício, não sei se alguém fez, para essa primeira parte aí de multiplicação, né, tal, porcentagens. E eu deixei, inclusive, repetir aqui no final, vou mostrar para vocês, para que vocês façam tudo, né? Desde a primeira parte, quem já fez, ok, mas que terminem essa parte de classificação, porque a gente vai trabalhar na próxima aula. Tranquilo, posso apagar aqui, todo mundo entendeu, posso partir para a próxima classificação? Olha, professor, que a aula está sendo gravada, depois a gente assiste, quem quiser tirar dúvida. Beleza. Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muito... Vou botar aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Ok, então vamos para a próxima classificação, né? Eu vou colocar aqui de novo a geral. Eita, paguei mais do que eu queria. Vou colocar aqui, tá? Só para a gente comparar depois de novo. Foi A, B, 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 C, 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 C. Tá. E aqui, vou colocar de novo a regra, tá? Então, vou passar aqui. Então, a regra geral, tá? 20, 80, 30, 15... 55. Lembrando que aqui a gente está falando de quantidade, e aqui valor. Tá, a primeira classificação foi a classificação de ABC de quantidade. Essa segunda classificação, né? Lembrando que na prática a gente só faz uma ou outra, tá? A gente vai tratar agora de classificação ABC, critério valor. Como o próprio nome está sugerindo, né? Se a gente vai utilizar como critério o valor, a gente vai pegar na regra geral a coluna que trata de valor. Então, a gente vai tomar agora como base a coluna de valor e vai aqui apagar os dados que eu tenho de quantidade, porque são os dados que eu vou identificar na minha conta, né? Se na anterior eu fixei aqui a parte de quantidade e identifiquei o valor, nessa agora eu vou fixar o valor e identificar a quantidade. Com um detalhe que vocês vão perceber no final, não vou comentar agora não, deixa para comentar no final. Então vamos lá, a primeira parte é
fixei aqui a questão das porcentagens do valor e vamos começar de novo a classificar. Vai ser um processo bem semelhante ao que a gente fez na anterior, tá? Qual é a diferença? Aqui, pessoal, na quantidade, né, quando a gente fez, era um valor meio que fechado, né? A não ser que fosse um número ímpar e tal, mas enfim, de uma maneira geral, um valor fechado. Então, tipo assim, era 20% de 10, é 2 itens, acabou. Então, era só identificar os dois e acabou. Aqui, a gente está tratando de rendimento, né, de uma maneira geral, de valor. Então, esse valor não é que vai ser um valor fechado, assim, 80%. Não. Esse valor aqui, lembrando que quando a gente fala de valor, a gente olha logo para a porcentagem acumulada. Esse valor aqui de referência da regra geral, ele vai servir para mim como se fosse uma nota de corte. Ou seja, os produtos A, eles não trazem ali juntos 80% de valor. O que é que eu estou querendo identificar então? Quais são os itens que, somados, me tragam basicamente ali até 80% de valor? Tá? Então eu quero 80% do meu faturamento, do meu rendimento, vem dos itens A. Quais são esses itens A? Eu vou olhar para a porcentagem acumulada, né, que é essa coluna aqui, e vou ver quais são os itens que, somado aqui na porcentagem acumulada, eles trazem para mim, eles chegam até essa nota aqui de corte de 80. Então vai ser mais ou menos assim, ó, o que tiver entre 0, que não vai ser 0, lógico, né, até 80% vai ser A. O que tiver depois, passou de 80 e até próxima categoria B, né? Se A é 80, B tem 15. Mas aqui, ó, já tem 80. 80 mais os próximos 15 vai ser até 95. Então, o que passou de 80 e foi até 95 vai ser B e o resto vai ser C. Então, é assim, tipo uma nota de corte, como se fosse 0 até 80, A. De 80 até 95, B. De 95 até 100, C. Tá? Então, eu vou olhar essas porcentagens, o que tiver até 80% eu vou chamar de A. Passou de 80 ponto alguma coisa já é B. Vai até 95. O que passou de 95 é C. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro item aqui está com porcentagem acumulada de 46. Então, está entre 0 e 80, né? Então, ele tem uma porcentagem muito alta. Então, A. O segundo item vai até 67. Ainda está abaixo de 80. A. 79. Ainda está abaixo de 80. Ele também vai ser considerado A. Esse daqui, ó, já passou de 80. Tá? Então, isso aqui, só esses 3 itens nessa classificação, eles me trazem 79% do meu rendimento, de tudo que eu faturo, de tudo que tem de valor. Depois disso, já não são itens tão importantes. Observem que, se a gente olhar, inclusive, para a porcentagem individual, ó, esse primeiro item é 46, esse é 12, esse é 21, esse é 12. Depois, os próximos itens, eles já trazem porcentagens menores, ó. Por isso que eles entram aqui na categoria de B, e vocês vão ver que os C são menores ainda. Então, por isso que é tipo até 80. Por quê? Porque esses aqui, juntando, vão dar aproximadamente 80% do meu faturamento, do meu rendimento. Então, topei 79. A. Passou, o próximo é 83. 83 já passou de 80. Então, já vai ser B. Né? Então, vamos até agora o próximo corte, que é 95. Então, é B. 88. B. 92. B. 95. B. 97 já passou. Então, os próximos vão ser C. Aqui C, aqui C, aqui C. Então, observem que nessa classificação de valor ficou um pouco diferente, ó, da quantidade. Eu tive 3 As, 4 Bs e 3 Cs. Aqui eu tive 2 As, 3 Bs e 5 Cs. Tá? Então, essa daqui é a classificação com relação ao valor. Dúvidas até aqui?
Tranquilo. Pode seguir. Tá. Próximo passo é a gente encontrar essa coluna aqui, né? Das quantidades, ó. Preencher esse segundo espaço aqui da nossa coluna. Só que agora vai ser meio que um processo inverso, também de uma regra de 3. A gente vai... a gente já tem aqui a numeração, né? Tipo assim, quantos itens foram as 3? Então, eu quero saber quantos por cento esses 3 representam. Né? Tipo assim, ó. Então, basicamente uma regra de 3, né? Esses 10 itens, 100%. 3 itens correspondem a quantos? Aí aqui meio pelos extremos. 10x é igual a 300. X vai ser igual a 300 dividido por 10. Corta aqui. Vai me dar 30%. Então, como a gente achou, inclusive na outra conta, mas eu quis mostrar aqui como é que a gente faz o cálculo, né? Esses produtos A, eles correspondem a 30% do meu total por essa classificação. Então, A corresponde a 30% da quantidade. O B, são quantos itens aqui? São 4 itens. 4 itens. Aí é a mesma coisa, mesma forma. Vai dar 40%, né? Mas só para mostrar. Ó, 10 itens corresponde a 100. 4 itens x. Meio pelos extremos. 10x dividido por 400. X é igual a 400 por 10. Corta, vai dar 40%. Certo? Então, aqui o B, 40%. E o C são os outros 3, né? Assim como o A são 3 itens, então também vai dar 30%. E aí eu preencho esse lado de quantidade da minha classificação de valor. Dúvidas? Tá. Porém, pessoal, tem um detalhezinho aqui dessa classificação de valor, né? Que é um pouco diferente da de quantidade. Na de quantidade, a gente tinha lá fixo a quantidade, e a gente achava a parte da regra geral, né, da parte de valor, e já estava fechado. Aqui não está fechado, né? A gente utilizou os dados da regra geral aqui, ó, como corte, como eu disse, né? Deixa eu apagar isso aqui. Como corte. Porém, esses valores não são exatamente exatos, né? Entendeu? É redundante na nossa questão. Vamos identificar aqui como é que está na real. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez para achar os valores dessa coluna aqui de quantidade. Vou passar uma linha aqui no último A, tá? Olhem para essa coluna aqui. Desconsiderem essa, tá? Vou passar a linha, vai passar entre elas, mas enfim. O que eu estou querendo olhar é essa coluna de valor e a porcentagem acumulada. Passei uma linha no último A, passei, cheguei aqui no último A. E aí, como é que a gente faz para achar o valor? Porcentagem acumulada, exatamente a última porcentagem acumulada para A, né? É basicamente olhar a última porcentagem acumulada de A. Então, observe que os produtos A, a gente achou que ele corresponde a 30%, mas em termos de valor, na prática, ele corresponde a, não é 80%. Ele corresponderá, na prática, a 79%. O B, mesma coisa. Pega, passa uma linha no último de B. Chega aqui. Marco o último porcentagem acumulada do de B. Sendo que B, 95, é isso.
tudo. O que é que eu vou fazer? Eu quero só isso daqui. Pego mais uma vez o último de B, ou seja, 95, colocar aqui embaixo, menos o último de A, 79. Então, 95 aqui menos 79 vai me dar 16. Acho que é 16. Certo? Então, aqui, ó, não é 15%. É, na verdade, da forma como o valor exato é 16. Então, os itens B, 40% de quantidade e 16 de valor. Já o C, mais uma vez, passo a linha no último C, vai achar aqui 100%. Mais uma vez, 100% é tudo. Eu quero só C. Então, vou colocar aqui do lado. Vai ser 100, o último de C, e pega o último de D. E aqui sim, né? Dá 95, que vai me dar 5%. São 5, tá? E aí bateu certinho aqui, 5%. Então, 30% de C correspondeu a 5% de quantidade. E aí sim eu fecho a minha tabela de regra geral para esse exemplo, né, especificamente na classificação de valor. Tranquilo? Dúvidas? Oi, pode falar. Aparentemente tranquilo, né? Vamos ver quando for o exercício. É como eu estou falando, você só vai isso aí. sentir, começar a fazer assim. Tem que fazer. Para entender, tem que fazer, tá? Mais fácil, tá, pessoal? É importante. Isso aqui é um tópico importante. Como eu disse, né, existe Excel, vai fazer e tal, mas imagine, o Excel, por exemplo, um sistema, ele vai lhe fornecer os números, mas você vai ter que interpretar. Mesmo que eu apague aqui, ó, essas contas, tal, imagina essa tabela aqui toda preenchida. Ela vai ter que representar alguma coisa para você, né? Ela vai ter que dizer alguma coisa para vocês. Tipo assim, o Excel vai fazer a conta. O que você vai fazer com isso, entender o que é que está aqui, você precisa. Tá? Você pode até errar a conta, né? É como eu digo para vocês, assim, nota, tal. Eu errei aqui uma multiplicação, perdi a questão, digamos assim. Mas você entendeu o que é que está fazendo? Você entendeu o que significa tudo? Isso é o mais importante. Certo? Ó, existe também uma forma de representar, por isso que o nome é classificação ou curva ABC, que é através de um gráfico, tá? É uma curva justamente por conta desse formato aqui, ó, de uma curva assim, tá? Então, por isso que é chamado de curva ou classificação ABC. Existem várias formas, tá, de a gente fazer esse gráfico. Essa forma que está aqui, ó, ele pegou a quantidade de itens, ó, 1 item, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e fez com base nos valores de consumo acumulado. Em vez de consumo acumulado, pode ser o valor de porcentagens acumuladas, né? Enfim. E aqui colocou o código do item, ó, que pode ser o nome do item e tal. Ou pode colocar o código aqui embaixo, a gente faz. E aí é um gráfico, né? Um gráfico simples, ou seja, você pegar o primeiro item lá na sua tabela. Aqui, ó, é o primeiro item. Qual era o valor de consumo acumulado? 270 mil. Então eu vou aqui, começo a tracejar o meu primeiro item até chegar nessa linha aqui, né? Mais ou menos onde estaria 270. Aí marco um pontinho aqui, tracejo aqui. Esse foi o item C, ó. O código dele é o C, né? Olha aqui, ó. Item C. Próximo item é o item B. Ele foi até quanto? 292. Então, segundo item, que é o B, aqui, código B,
foi até 392. Então, faço aqui um tracinho. Terceiro item é o item código E. Foi até quanto? 462. Então, vou lá, passo um pouquinho aqui, ó, do 450. E vou fazendo isso com todos, tá? Depois, basicamente, é só ligar os pontos. E aí eu chego nessa curva. Aí, como eu disse, né, pode representar o ABC do mesmo jeito que foi feito lá, né? Isso para classificação de quantidade ou classificação de valor. Tipo, ó, vamos pensar aqui nessa coluna. Cadê? Essa coluna aqui, ó. Quantos itens foram? Ah, foram 2. Então, os 2 primeiros itens, né? Então, eu pego aqui, ó, o meu gráfico e digo que isso aqui é A. Quantos foram B? 3. Então, 1, 2, 3. Traço aqui uma linha mais grossa e digo que isso aqui é o B e depois digo que isso aqui é o C. Então, pode ser que vocês encontrem por aí, né? No Excel, inclusive, como eu vou mostrar, ele faz. Lá, em vez de consumo, eu acho que no exemplo que o rapaz faz lá, no vídeo, ele prefere fazer com a porcentagem. Tanto faz, tá? Tanto faz. Tranquilo, gente? Dúvidas? Isso aqui que eu já mostrei, né? Dúvidas, perguntas. Tá. Próximo passo. Vou deixar para vocês, já estava, né, esse último slide aqui como exercício, mas estava como aquela primeira parte ali, né, de multiplicar, consumo acumulado, porcentagem individual, porcentagem acumulada, mas vocês viram que ali era só o começo da tabela, né, para chegar na classificação. Então, eu coloquei aqui, vou colocar inclusive de novo esse slide, já deixei até com os espaços aqui, ó, para vocês preencherem, para construir toda a classificação, certo? E aí, próxima aula, a gente vai fazer esse exercício juntos, né? Façam, tá? Para tirar as dúvidas. A gente vai fazer esse exercício juntos. E a próxima atividade, né, que vocês vão ter para B2, vai ser um cálculo desse aqui de classificação ABC, tá? Falando um pouco das atividades, né? A gente fechou, estava até quarta, né? Uma segunda atividade. E eu tentei lançar ontem, mas acabou que eu não consegui, né? Realmente não parei no computador. Vou liberar agora, tá? Se acabar aqui a aula, eu vou pegar ali para liberar a terceira atividade da AB1. Que vai fazer 7 pontos, é individual. Eu preciso que seja manual, tá? Porque vocês podem tirar dúvida e tal, mas eu prefiro que seja escrito. Contas, escrito. Tira uma foto depois e bota no CGA. E aí eu vou deixar um prazo maior até o começo da semana que vem, essa próxima atividade, valendo 7 pontos. Pronto, então a gente teve as duas primeiras, cada um valendo 1,5, vai ter essa agora valendo 7. E aí depois teremos as próximas atividades, mas na próxima aula eu libero e explico sobre a próxima atividade. Lembrando que também, próxima aula será na quarta-feira, tá? Então, semana que vem, terça é feriado, né? Então não teremos aula, e a aula de sexta eu puxei para quarta-feira. Então, essa próxima aula, quarta-feira, continuação exatamente desse tópico aqui de classificação ABC. Ok? Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Não? Certo, pessoal. Como eu falei, né, façam um exercício, tá? Porque é o tipo de coisa que vocês só vão saber se entendeu e onde estão as dúvidas quando vocês fizerem, tá? Se não fizer, você pode até, sei lá, não, acho que entendi, mas quando for realmente botar para fazer, ficar com alguma dúvida. Então façam e a gente retoma isso na próxima aula. Se já ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Inclusive, como vai ter o feriado e tal, pode falar no final de semana aí, feriado, eu tento responder assim que der, né? Não prometo responder na mesma hora não, mas assim que der eu vou respondendo aí vocês. Certo? Então é isso, pessoal. Nos vemos de novo na próxima quarta-feira, né? Boa noite aí para vocês, bom final de semana e qualquer coisa pode entrar em contato, tá? Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal.